pessoal, meu nome é Leonardo Gomes, sou consultor do projeto NAGE. Esta é mais uma videoaula da nossa capacitação em Gestão e Inovação. Pois bem, o tema desta aula é sobre os dilemas que os empreendedores enfrentam no processo de criar e desenvolver uma empresa para explorar uma oportunidade de negócio, que pode ser descoberta ou simplesmente criada a partir do reconhecimento da articulação com o stakeholder. Muitos investidores e pesquisadores consideram os empreendedores, especialmente os tecnológicos e acadêmicos, indisciplinados. Por quê? Porque muitos empreendedores mudam subitamente de rumo, de foco da empresa, ou estão sempre buscando uma nova oportunidade de mercado, ou, em alguns casos, explorando diferentes oportunidades de negócio ao mesmo tempo. Em outros casos, pelo fato deles não planejarem, ou seja, os empreendedores não seguirem um plano formal, mesmo quando conseguem, por exemplo, um plano de negócios. Para tais pesquisadores e investidores, isso decorre em parte porque os empreendedores possuem poucas habilidades gerenciais. Isso costuma ser um diagnóstico muito comum por parte de pesquisadores e investidores. Mas também há grupos de pensadores e também investidores que consideram tais mudanças como uma habilidade do empreendedor, ou seja, sua capacidade de adaptar os recursos e a estratégia para aproveitar as oportunidades emergentes. Essas mudanças, então, estariam ligadas à flexibilidade dos empreendedores em criar, entregar e capturar valor a partir das incertezas que vão surgindo durante o percorrer e a jornada da startup. Esse diagnóstico aqui é diferente em relação ao anterior. Percebam que agora as mudanças são vistas de uma forma mais positiva, são vistas como uma forma de se comportar e agir em ambientes incertos, em mercados imprevisíveis. Claro, já ia me esquecendo, ainda os que mencionam que o maior problema dos empreendedores é a dificuldade de mudar, de pivotear o negócio, ou seja, eles persistem em explorar uma oportunidade de negócio, mesmo quando há claros indícios que aquele modelo de negócio não é escalável. Olhando assim, é possível perceber que empreendedores possuem ações ou comportamentos às vezes confusos, às vezes um padrão muito claro e às vezes contraditórios. O nosso diagnóstico não é que os empreendedores sejam indisciplinados. Alguns até podem ser, e que nem tudo se resume à falta de habilidades gerenciais. Nossas pesquisas revelaram que eles, na verdade, têm uma disciplina diferente, que a ação deles depende de certos dilemas, de como responde a certas contingências, diante de grandes momentos de tensão. E apesar de existir um conjunto de práticas gerenciais e empreendedoras, tais como modelo de negócio Canvas, a abordagem enxuta de startups, a efetuação, a busca por investidores, ou a gestão de incerteza que a gente discutiu em outras videoaulas, nem sempre há um caminho único. Na verdade, nunca há um caminho único. É preciso saber quando usar cada uma dessas abordagens estratégicas, quando cada uma é mais apropriada frente ao desafio que está se enfrentando. Pois bem, o tema dessa videoaula é sobre os dilemas dos empreendedores, as suas escolhas e como essas ações dependem de algumas contingências em cada uma das faces desses dilemas. O que nossas pesquisas revelaram, e aí é uma coisa que nós estamos buscando compreender cada vez mais, é que existem várias faces desse dilema. Por exemplo, planejar ou não planejar? Significa, vou conceber um planejamento formal, um plano de negócio, ou estruturar mesmo um modelo de negócio da empresa, ou vou direto para a ação. Vou tentar desenvolver a firma, ou vou tentar criar o ecossistema. O que isso quer dizer? A rede de fornecedores e desenvolver novos clientes. Ou vou tentar evitar quase quebra do negócio, ou vou tentar angariar recursos para desenvolver a oportunidade empreendedora. O problema é que nem sempre há uma solução intuitiva. Na verdade, às vezes as soluções são pouco intuitivas, pouco claras.
Por exemplo, em alguns casos, o certo é escutar os clientes, perguntar aos clientes o que eles desejam. Em outros casos, firmas faliram exatamente porque escutaram os clientes. E é importante entender, na nossa abordagem de enfrentar os dilemas dos empreendedores, que existem métodos e técnicas, e essas técnicas são adequadas segundo as contingências em cada um desses dilemas. E o principal insight é: empreendedor não é indisciplinado, ele possui uma disciplina diferente que depende de algumas contingências. Então, agora a gente vai começar a discutir cada uma das faces dos dilemas dos empreendedores. Talvez a mais conhecida e a mais convencional é o dilema entre planejar ou partir para a ação. Planejar, o que significa planejar? Que eu vou alocar recursos numa atividade de desenvolver um plano e depois implementar e executar esse plano. O que nós queremos mostrar aqui é que esse planejamento pode ser de diferentes naturezas. Olha, a primeira face está relacionada às abordagens tradicionais de planejamento. Elas são mais adequadas em ambientes mais estáveis, com menos incertezas. Algumas dessas abordagens é o planejamento estratégico convencional, a abordagem de marketing ou mesmo a abordagem de desenvolvimento de produtos do tipo Stage Gate. O raciocínio por trás dela é relativamente simples. O empreendedor começaria definindo seus objetivos, os recursos necessários para alcançar esses objetivos e, a partir daí, começaria a implementação, controlando o resultado obtido frente ao que foi planejado. Uma outra abordagem de planejamento que pode ser aplicada e é muito mais orientada para startups é estruturar um modelo de negócio. E aqui nós temos uma visualização do modelo de negócio Canvas com seus 9 elementos. Também temos a abordagem da startup enxuta e do Customer Development, que também podem ser aplicadas para o contexto das startups. Essas abordagens são mais adequadas quando as incertezas não são tão extremas. Quando o empreendimento está sobre altas incertezas, planejar é mais sobre como gerenciar essas incertezas do que apenas definir os objetivos e quais são os recursos necessários para alcançar esses objetivos. E aí, nós temos o seguinte caso, nós temos as posturas gerenciais, em que o empreendedor tem uma postura mais passiva e o consumo de recursos é à medida que os eventos vão ocorrer, e tem as abordagens mais ativas de gestão de incertezas, no qual o empreendedor busca antecipar as incertezas e resolvê-las de forma sistemática. Como nós começamos, uma dessas abordagens mais conhecidas é o aprendizado por tentativa e erro. O que quer dizer isso? O empreendedor planeja apenas um pouco do seu negócio, mapeia quais incertezas estão naquele estágio, executa e resolve essas incertezas, uma abordagem de tentativa e erro, aprende e depois, uma vez que esse aprendizado está consolidado, define o próximo passo. Uma outra abordagem que nós também já discutimos é o selecionismo, que significa conduzir várias opções em paralelo num processo ex post de decisão. Nós também discutimos nas videoaulas a abordagem do Learning Plan, que é uma abordagem sistemática de resolver incertezas a partir da identificação de incertezas críticas em 4 dimensões: tecnologia, mercado, organização e recursos. E a partir daí, decidindo quais incertezas serão atacadas, definindo hipóteses, conduzindo experimentos para resolver essas hipóteses, ou confirmar ou refutá-las, analisar o que foi aprendido e reiniciar o ciclo de aprendizado. Então, todas essas abordagens estão ligadas à face do dilema planejar, mas nem sempre o empreendedor deve despender seus recursos para planejar. Às vezes, ele tem que partir direto para a ação. E aí, no caso, nós temos 2 principais abordagens que vão explicar a ação empreendedora. A primeira é a improvisação e a segunda é a efetuação. A improvisação, os empreendedores com poucos recursos e pouco tempo simplesmente improvisa para resolver o problema. Ele não busca novas informações e ele nem busca mais recursos para resolver aquele problema. Também temos a abordagem da efetuação, que é uma outra forma de compreender a ação empreendedora. A partir dos meios que os empreendedores possuem em mãos, ele busca gerar novos efeitos, criar novos artefatos, modificando a sua realidade ou realidades existentes, sejam de clientes, de mercados, fornecedores. Ou seja, a partir dos recursos que eu tenho em mãos, eu tento gerar
objetivos ou efeitos. A efetuação, a gente já discutiu em outra videoaula, ela é parte de um processo de analisar o que recursos o empreendedor possui. Que recursos são esses? O que eu conheço, o que eu sei e quem eu conheço. Aí eu começo a inventar o que eu consigo fazer a partir desses recursos. Começo a interagir com os stakeholders, conseguindo inclusive comprometer recursos deles. Que recursos seriam esses? Os clientes apontam, por exemplo, que compraria aquele produto. E a partir daí eu posso reiniciar meu ciclo de efetuação e ampliar minha base de recursos. Observe que nesse caso o empreendedor ele não planeja formalmente, não estrutura um modelo de negócio, nada. Ele parte para a ação que envolve sempre tentar minimizar os riscos, ampliar a base de recursos e alavancar as parcerias estratégicas do empreendimento. Então, essa é a primeira fase dos dilemas do empreendedor, que é planejar ou partir para a ação. Mas há outros dilemas. Um outro dilema presente na maioria das startups que a gente tem pesquisado e interagido é o dilema entre concentrar na estratégia de sobrevivência do empreendimento no curto prazo ou focar na oportunidade empreendedora, no seu desenvolvimento, na sua articulação. O que significa esse dilema? Esse dilema significa que o empreendedor vive um conflito entre gerar receitas no curto prazo para pagar as contas da própria firma, às vezes para pagar sua própria sobrevivência, suas contas pessoais, ou pegar os seus poucos e escassos recursos e investir naquilo investir no projeto que levou, na oportunidade que levou à criação do negócio. Esse é um importante dilema. E a resolução desse dilema nem sempre é muito fácil, porque as contingências estão ligadas à velocidade. Que velocidade? Significa por quanto tempo eu vou ter essa janela de oportunidade associada a essa oportunidade empreendedora. E, evidentemente, tem a ver com os recursos. Se eu tenho poucos recursos, eu tendo a me concentrar na sobrevivência do negócio no curto prazo. Às vezes, desfocando de forma sensível em relação ao desenvolvimento da oportunidade empreendedora. Então, quando a gente discute com os empreendedores, é preciso tentar encontrar um balanço entre gerar receitas do curto prazo e evitar quase quebra do empreendimento e, ao mesmo tempo, investir em recursos para desenvolver e implementar a oportunidade empreendedora, para realizá-la. Um outro dilema super importante é a decisão ir sozinho ou obter recursos de terceiros. Uma decisão importante de todo empreendedor é como ele vai obter recursos de investidores, públicos ou privados, para financiar o empreendimento. Muitos empreendedores não desejam se submeter a investidores. Alguns consideram que o investidor é a resolução do problema, como na verdade pode ser o início deles, ou melhor, o início do processo empreendedor. Então, tem uma decisão de como eu vou expandir essa base de recursos, ou indo sozinho, como é rede de sócios, ou como eu vou fazer esforços significativos para obter recursos, sejam de fontes públicas, por exemplo, editais no Brasil da FAPESP, o PIB-FAPESP, da FINEP, Programa de Subvenção, ou vou atrás de investidores anjos, aí para obter recursos no estágio mais inicial, mais semente da empresa, ou de investidores capitalistas. Claro, a captação de recursos, nesses casos, envolve a preparação de projetos, a preparação de planos de negócio, a preparação de apresentações, muito treino, o que demanda recursos da equipe empreendedora. Em outros casos, o empreendedor decide ir sozinho ou com a rede de sócios e por um processo de acumulação de recursos, às vezes realizando poucas vendas. E essas poucas vendas vão crescendo de forma vagarosa, mas paulatinamente, de forma constante, e vai aos poucos expandindo a base de recursos dominados pelo empreendedor e sua equipe. Aqui, a contingência principal é recursos, novamente, o empreendedor tem que fazer a decisão sobre os recursos, mas também a velocidade. Às vezes, se sua oportunidade de negócio possui uma janela muito determinada de tempo e muito curta, o empreendedor se vê obrigado a correr atrás de um investidor para aproveitar essa oportunidade.
Nós temos também um outro dilema que é relacionado em focar no desenvolvimento da firma, nos seus processos organizacionais, ou focar no desenvolvimento do ecossistema. Isso quer dizer que o empreendedor vai estar focando na criação dos processos, na divisão do trabalho, na melhoria na concepção do produto, na ampliação da equipe de vendas, ou na construção do processo produtivo, ou ele vai estar focando na criação do ecossistema, na construção das parcerias. Às vezes, na resolução de incertezas que os seus parceiros, sejam os que estão desenvolvendo o produto e a tecnologia com a firma empreendedora, os seus clientes estão enfrentando naquele projeto. As principais contingências aqui também é a velocidade, recursos e principalmente a extensão da inovação. Quantos atores são afetados pela inovação? Seja na minha cadeia de fornecedores, seja na questão dos meus clientes. E aí, a partir disso, quando eu estou focando na fase do dilema relacionado ao ecossistema, eu tenho que pensar não só como eu obtenho recursos de terceiros. Eu preciso pensar também como a minha inovação modifica a firma, a minha firma, os inovadores complementares, que são aqueles necessários para que os clientes se beneficiem de todo o potencial da inovação, os fornecedores e os próprios clientes. E com isso eu tenho que pensar, construir os processos não apenas dentro da minha firma, mas os processos e as capacitações nos fornecedores, nas firmas que estão co-desenvolvendo a tecnologia, nas firmas que estão desenvolvendo inovações complementares e no próprio cliente, para que aquela inovação, no caso, se for mais radical, envolver um número maior de atores, tenha sucesso. Lembrando que no ecossistema, eu tenho que sempre pensar na articulação de todos esses atores. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado do tema que discutimos hoje. Muito importante para compreender a ação empreendedora. Como a gente procurou ressaltar nessa videoaula, os empreendedores não são indisciplinados, eles possuem uma disciplina diferente, que está relacionada aos dilemas que eles enfrentam. E que para entender o que fazer em cada dilema, é preciso entender as contingências que estão por trás da ação empreendedora. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem esse curso, até a próxima.